galera, beleza? Tema desta semana em Design Inteligente. O Brasil colocou este tema em pauta a partir de fevereiro de 2020, quando foi nomeado como presidente da CAPES Benedito Guimarães Aguiar Filho. Benedito Guimarães Aguiar Filho, portanto, é o homem responsável por gerir a ciência no Brasil. Só que o Benedito ele é favorável ao design inteligente, a ideia de que a evolução de Darwin é equivocada porque o nosso corpo é muito complexo para ser explicado com uma única teoria. A comunidade acadêmica científica no Brasil está preocupadíssima. Para os cientistas, a teoria do design inteligente, ela é ideologia, tá? E Darwin, a origem das espécies, seria ciência. Qual a diferença, tá, entre ideologia e ciência? Para os cientistas, a diferença é muito óbvia, tá? Ideologia é a universalização de uma ideia que é particular, ou seja, você tentar ocidentalizar, por exemplo, o Oriente, levar para o Oriente os valores do Ocidente. É você propor uma ideia religiosa que caberia a um determinado segmento da população que acredita naquilo como uma ideia universal, como uma ideia que todos devem aceitar. Inclusive, um dos argumentos que eles têm, olha, se a gente vai ensinar criacionismo nas escolas, que é a base do design inteligente, e as outras religiões? Quem, por exemplo, é afrodescendente, ou que mesmo que não seja afrodescendente, que tem como religião a Umbanda, o Candomblé, como é que ficaria? Essa é a pergunta dos cientistas. Por outro lado, eles vão propor o seguinte: a ciência é baseada no método. O que é método? Tá? É uma forma de organização do raciocínio. Por exemplo, a teoria do Darwin, gente, é o método mais complexo que tem, que a gente chama de método indutivo. Darwin observou como uma espécime se adaptava ao meio. A partir daí, ele foi inferindo que outras espécies se adaptavam ao meio também. Isso a gente chama de indução. Você parte de uma observação particular e consegue transformar essa observação particular naquilo que seria uma ideia geral, naquilo que seria uma ideia universal. Este método científico ele é baseado em evidências, ele é baseado na ideia da metodologia, ou seja, qualquer outro cientista que fosse para a mesma ilha de Darwin, que ficasse sob as mesmas condições, observasse os mesmos espécimes, teria que chegar na mesma conclusão. Então a ciência é um processo demorado, é um processo que se baseia em evidências, em provas, contraprovas. E o design inteligente não tem isso. Ele é uma tentativa de explicar a criação do universo, tá? Simplesmente pela lei de que um conceito muito complexo, que é a vida humana, não poderia ter se baseado de um conceito muito simples, que seria o macaco, tá? Ou aquilo que vai fazer com que o macaco se derive. A ideia do mais simples para o mais complexo. Isso é o que o design inteligente tenta refutar, mas sem nenhuma comprovação. Por que a sociedade e a comunidade acadêmica, científica está tão preocupada? Tá? O que os cientistas propõem é o seguinte: a automação da mão de obra, a sociedade do conhecimento, que deve vir pela frente é diminuição dos postos de trabalho. Só que a sociedade americana prevê, por exemplo, que os postos de trabalho ligados à tecnologia, matemática e desenvolvimento da área de exatas devem aumentar em torno de 13%. É o maior aumento de todas as áreas. Os cientistas alegam, portanto, que ao invés de ensinar a ciência, ensinar aquilo que é uma falsa ciência, porque eles acreditam que o design inteligente é uma falsa ciência, é fazer com que os alunos percam tempo precioso que poderia estar sendo empregado para direcioná-los àquilo que o mercado de trabalho exige. Então a preocupação, inclusive, é política e ela é econômica. Por outro lado, os analistas do design inteligente argumentam o seguinte: se você está andando no meio da rua e encontra ali uma pedra, tranquilo. A pedra, o calcário, o material da pedra é natural que esteja ali. Mas se você está andando por uma rua e encontra um relógio, aí você quer saber qual é a origem daquele relógio, por que ele está caído ali. Não é natural que um relógio esteja lá.
O design inteligente acha que não é natural o surgimento da vida, que não há muitas explicações científicas que possam comprovar o surgimento da vida. Tanto que eles dizem o seguinte: olha, se a Terra tivesse um pouco mais perto do Sol, não haveria vida aqui. Que é muito falha a teoria do evolucionismo. Como, né, que uma coisa extremamente complexa como a vida humana teria sido originada de uma coisa bem menos complexa do que a vida que se desenvolveu para poder dar origem àquilo que é a vida humana. Então eles propõem que a ciência baseada em Darwin não tem evidências, e eles propõem que a escola deve estar aberta para ensinar pelo menos o design inteligente e também o evolucionismo. É em cima desse debate que esta semana a gente vai refletir qual é a função da escola diante, inclusive, de religiões, diante de aptidões, diante da tentativa da gente conseguir trazer para dentro da escola, inclusive, a discussão da pluralidade da vida, tá? O que cabe à escola? Ensinar o design inteligente ou o evolucionismo? É exatamente isso que a gente vai pensar. Até mais, galera!